Tem cobra enrolada no toco, abre o olho, seu moço. Abre o olho, seu moço. Abre o olho, seu moço. A cobra na capoeira é um sinal de perigo. Peçonhenta traiçoeira, abre o olho, meu amigo. Aqui é Fiona, do grupo Dendê de Varanda Ceará, cantando a música Tem Cobra Enrolada no Toco, da aba da capoeira. Olá, seja bem-vindo ao Pipoca Pod, o seu podcast sobre capoeira. E hoje nós temos um episódio do quadro Ciências na Capoeira e vamos falar sobre as cobras presentes nas músicas de capoeira. E também tem novidade: Capital Cultural está produzindo os Jogos Pacatubanos de Capoeira, o JOPAC, em Pacatuba, no estado do Ceará. E se você quiser saber mais sobre o evento, dá uma olhadinha no nosso Instagram, porque vai ser muito legal. As inscrições estão abertas e vai ocorrer no dia 2 de dezembro. Meu nome é Jéssica, mas aqui você pode me chamar de Pipoca. Eu sou capoeirista, historiadora, especialista em literaturas africanas de língua portuguesa e em gestão cultural, vice-presidente da Associação Cultural e Esportiva de Estudos da Arte da Capoeira Semente de Café. O convidado de hoje é o biólogo Bruno Guillon, que é um estudioso aí desses animais tão intrigantes, né? Que podem simbolizar perigo e também sabedoria. Enfim, seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado pelo convite, Pipoca. Fico muito feliz de poder conversar com você sobre esse tema tão inusitado, né? Serpentes e capoeira, mas realmente parece ser bem rico. Cobras são realmente animais muito interessantes, né? Eu acho elas fascinantes desde criança e acho que por causa delas que eu quis estudar e me tornar biólogo, para ajudar a proteger esses animais tão mal compreendidos, sabe? Eu me formei em Ciências Biológicas em 2019 e, na verdade, desde 2017 venho trabalhando com educação ambiental com relação a esses animais, né, para tentar desmistificar um pouco o que é que as pessoas pensam e sentem sobre eles, né, e sensibilizar um pouco para a causa deles. O meu mestrado foi com serpentes também, pesquisando se uma cobra que temos no Ceará poderia ser uma nova espécie. Acabou que não se tornou de fato, né, uma nova espécie, mas foi uma pesquisa bem interessante de se fazer. Então as serpentes sempre fizeram e eu acho que continuarão fazendo parte da minha vida realmente por um bom tempo ainda. Interessante, Bruno, saber mais sobre a tua carreira. E antes da gente ir ao que interessa, me explica qual a diferença entre cobra e serpente, só para a gente esclarecer. Então, sobre isso não tem problema chamar de cobra ou de serpente. São nomes populares que no Brasil vão acabar sendo sinônimos. Na biologia, a gente chama as espécies pelo seu nome em latim, que é como se fosse um nome e um sobrenome, que possibilita a gente reconhecer aquela espécie no mundo todo, mesmo que tenha realmente vários nomes diferentes. É como se fosse, por exemplo, com a gente. Meu nome é Bruno e você deve conhecer pelo menos uns 5 ou 6 Brunos só na sua região. Mas Bruno Guilhon, que é o meu sobrenome, já é mais difícil, né? É um pouco mais restrito. Então, creio que você só conheça a mim, com esse conjunto de nome e sobrenome. Então a gente consegue fazer essa mesma associação com esses animais, a gente reconhece mais facilmente aquela espécie. Já os nomes populares não, eles podem variar de região para região. Por isso é tão rico e várias espécies acabam podendo ter diversos nomes diferentes, como a jiboia, que chamamos de cobra de veado, boiuçu, juacanga, concon, suaçu e muitos outros. E isso só no Brasil, né? Mais um exemplo de como o mesmo bicho pode ter diferentes nomes, dependendo do país que ele está se referindo, né? É a cobra do milho, que nos Estados Unidos é chamada de corn snake, no México é chamada de serpiente del maíz, na França de serpent de blé, na Itália de serpente del grano e na Alemanha de Gewöhnlich cornata. No geral, significa, de acordo com a língua de cada país, né, cobra do milho ou cobra do trigo, mas fica impossível saber e reconhecer esses nomes todos, né? Enquanto que Pantherophis guttatus, que é o nome científico em latim, ele é o único e reconhecido no mundo todo, só existe ela. Por isso, usando nomes comuns, você pode chamar como preferir, desde que a outra pessoa também te entenda, né? E caninana, e cobra coral, cobra peçonhenta que tem o bote mortal. E caninana, e cobra coral, cobra peçonhenta que tem o bote mortal. Oi, eu sou a Caninana, do grupo de capoeira Camangula. Tô cantando a música Caninana, feita pelo mestrante Sidor, do grupo de capoeira Camangula.
Bruno, o que tu pode falar pra gente sobre a famosa caninana? Inclusive, um abraço para nossa amiga caninana aí do grupo Camangô. A caninana, ela é uma serpente bem grande, né, e que vive geralmente sobre os galhos das árvores em diversas regiões do Brasil e em outros países da América Central e do Sul também. Ela ficou bem famosa, né, graças à Fazenda, acho que de 2021, mas ela não é venenosa, como falaram no programa. Na verdade, ela não tem veneno nenhum. É só realmente a má fama que a maioria das serpentes tem, né, que as pessoas tendem a achar que todas elas são venenosas. Mas a caninana, de fato, não tem nenhum perigo disso, não tem nenhum veneno, nenhuma toxina. Nós temos aqui no Brasil, né, duas espécies dessa serpente, e que também ocorre aqui no Ceará, inclusive. A Spilotus pulatus, que é a amarela com preto, e a Spilotus sulphureus, que geralmente é esverdeada com um rajado preto. Inclusive, a gente classificou recentemente essa última, né, a Spilotus sulphureus, como uma espécie ameaçada de extinção aqui no nosso estado do Ceará, quando a gente elaborou o livro vermelho dos animais ameaçados de extinção do estado do Ceará, que está para sair ainda esse ano, se não me engano. Elas são realmente, tanto as Spilotus sulphureus como as Spilotus pulatus, né, as caninanas, elas são espécies que, assim como todas as cobras, têm uma má fama injustiçada, né? Dizem que elas são perseguidoras, vingativas e ainda voadoras, dá para acreditar? Isso só porque elas são uma das poucas espécies de serpente que são territorialistas, ou seja, elas têm uma área que consideram ser só delas, mas isso é uma árvore, um galho, um toco, e elas vão defender e afugentar as ameaças que chegam perto do território delas, né? Mas claramente elas não vão correr atrás, perseguindo por quilômetros a fim aquela ameaça, aquele sujeito. É só naquela areazinha delas mesmo. Todo mundo pensa que elas vão logo chegar mordendo e tudo mais, mas a primeira coisa que elas vão fazer é inflar o papo delas, para parecer maior e mais ameaçadoras. Podem também abrir a boca para mostrar que podem se defender, mas morder mesmo é a última coisa que elas querem fazer, porque também é muito arriscado, né, isso. E dizem que ela é voadora, porque como quase todo mundo tem medo de cobra, né, é difícil raciocinar direito nessas horas. Elas são serpentes que podem chegar até uns 2,5 metros, 3 metros, e conseguem se segurar só pela cauda em alguns momentos, né? Se projetando para fora da árvore para conseguir assim afugentar a ameaça. Então a pessoa vê uma lapa de cobra saindo da árvore e não para conferir que a cauda dela está enrolada no galho, né? Elas não são o terror como as pessoas fazem parecer, elas só precisam ser compreendidas e ter o seu espaço respeitado, porque respeito e empatia todo mundo gosta, né? Balança que pesa ouro, não é pra pesar metal. Tem passarinho pequeno que mata a cobra coral. Boi com sede bebe lama, barriga vazia não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Fala pessoal, aqui é o coral da Associação de Capoeira Dendê de Varanda, cantando a música Balança que Pesa Ouro, de autoria do mestre Pernalonga. A cobra coral também ela é bem conhecida. Inclusive, um abraço para o nosso camarada coral aí do grupo Dendê de Varanda. Mas, olha que curioso. A música ela fala sobre um passarinho pequeno que mata a cobra coral. E o mentor do coral, né? O apelido dele é Pardal, que é um passarinho pequeno. Enfim, inclusive, um grande abraço aí pro Pardal. Só estabelecendo aí a coincidência. Mas enfim, Bruno, conta como um pássaro pequeno pode matar uma cobra tão perigosa. Aham, pois tá aí, que coincidência interessante, né? Mas olha, eu não saberia te dizer uma ave pequena que conseguisse matar uma cobra coral. Talvez apenas algum bem-te-vi, já que eles são bem valentões e brigões, né? Mas só se a coral fosse filhote e pequena, quem sabe? As aves que geralmente matam as cobras corais são gaviões, seriemas, e o acauã, por exemplo, que é inclusive especialista em caçar serpentes. Por isso que o nome científico dele é Herpetoteris castinans, que significa o terror da herpeto, né? Herpeto envolve répteis e anfíbios, mas também as serpentes, né? Então é como se fosse o terror das cobras também. E realmente ele é um caçador muito, muito eficiente e voraz. Ele se alimenta muito das serpentes, muito das cobras. Mas essas aves são bem maiores que um pardal. Então, realmente, um pequeno eu não teria conhecimento sobre isso.
Então, Bruno, o que é que tu pode contar pra gente, assim, sobre as especificidades, um geralzão aí sobre a cobra coral? Então, quando a gente fala dessa cobra, né? Coral, cobra coral. Quando a gente fala, né? Eu imagino que a maioria das pessoas tenham na sua cabeça, né? Na sua imaginação, que está se referindo a um bicho só, né? A uma espécie só. Mas, na verdade, no Brasil existem quase 40 espécies de corais. Elas pertencem ao gênero, né, Micrurus, que a gente chama basicamente o grupo dessas corais. O gênero seria como se fosse um agrupamento de espécies muito próximas, muito relacionadas, né? E aí, as corais, né, elas podem ter também as mais diversas cores. Não existe só aquele padrão característico, né, dos anéis brancos, pretos e vermelhos. Existem outras espécies, por exemplo, que são quase completamente pretas e possuem alguns anéis amarelos e outros menores e brancos, né? Esses anéis em algumas espécies podem ser mais finos ou mais grossos, ou mesmo serem mais próximos ou mais distantes uns dos outros, né? Formando tríades, que a gente chama como se fosse, por exemplo, o conjunto dos três anéis, formando a tríade. E essa tríade pode ser mais apertada, mais separada, né? Isso é uma das formas, inclusive, que a gente usa para diferenciar algumas espécies de corais. Ainda tem as outras diferenças, por exemplo, algumas vivem embaixo do folício da terra, que seriam as serpentes corais, né, fossoriais. Elas podem se alimentar de lacraias e outras serpentes, inclusive de serpentes peçonhentas, o que pode ser bem vantajoso, né, visto que elas vão controlar o crescimento populacional de algumas espécies de serpentes. E outras espécies já preferem a água, são serpentes aquáticas, né? E vão se alimentar, por exemplo, de peixes. Então, as cobras corais, elas realmente são muito diversificadas. E apesar de terem, de fato, né, peçonha, elas são as que apresentam o menor índice de acidentes por ano, menos de 1%. E várias delas costumam ser bem tranquilas e pacíficas. Por isso que realmente os acidentes com elas são mais raros do que com as demais. Eita, Bruno, 40 é muita coisa, né? Por isso é importante a gente conhecer um pouco mais sobre a nossa fauna. E interessante, eu não sabia, né, da existência de outras cores ou cobras corais com outros padrões. O que me preocupou um pouco foi esse lance delas viverem debaixo da terra e na água. Mas ainda bem que elas são pacíficas, né? E como você disse, é só respeitar o lugar delas. Eu fiz o meu dever de casa, né, também, e sei que é a cobra coral falsa e tem a cobra coral verdadeira. Mas tem como identificar e diferenciar elas? Pois é, realmente tem essa diferença mesmo. E até dá para diferenciar, de fato, esses grupos. As corais verdadeiras são basicamente o que eu acabei de falar. Elas pertencem a um gênero Micrurus e são serpentes que possuem peçonha verdadeira. Já as corais falsas, elas podem ser de vários gêneros diferentes. É, mas todas não vão possuir peçonha, né? Peçonha verdadeira. Elas podem ser, por exemplo, do gênero Erythrolampus, do gênero Oxyrhopus e até mesmo do gênero Anilus. Todas elas vão possuir um pouco de características que lembrem as corais verdadeiras, mas todas elas não possuirão peçonha. Elas vão possuir uma dentição que a gente chama de dentição áglifa, que é basicamente uma dentição que não tem especialização nenhuma para inoculação de qualquer toxina ou mesmo peçonha. Elas vão possuir apenas glândulas salivares, por exemplo. E tem outras espécies, né, de corais falsas que vão possuir uma dentição que a gente chama de opistóglifa, que é uma dentição que vai ter um dente diferenciado na parte de trás da boca dela, que vai ter um sulco, né, como se fosse um tobogã semi-aberto, que vai permitir com que uma toxina escorra para a ferida, né? E aí cause uma dor, latência ou mesmo paralisia no local da mordida dela. Mas ela não tem interesse médico, não é considerada de fato um animal verdadeiramente peçonhento, né? Porque não tende a causar acidentes graves, como no caso da coral verdadeira, né? Que de fato é um animal peçonhento. E é muito interessante isso porque tem essa estrita relação, né, de semelhança entre as corais verdadeiras e as falsas. A verdadeira ela tem a peçonha, então ela pode se defender. Já a coral falsa não. Ela imita, ela faz um comportamento de que a gente chama de mimetismo, ou seja, ela tem essa característica de ser semelhante à coral verdadeira,
que já tem uma outra estratégia de defesa, que seria o padrão aposemático, ou seja, é um padrão de coloração de advertência. É um padrão que diz para o predador ou para a sua ameaça: olha, eu sou perigoso, não chega perto, eu posso me defender. Então, a própria cor já diz que o animal tem condições de defender, ou seja, com a própria peçonha. Já a coral falsa, ela só imita a coral verdadeira e ela se beneficia justamente dessa semelhança, porque os predadores vão ver a coloração semelhante e vão pensar: poxa, aquele animal ali é perigoso, então eu não vou mexer com ele, né? Mas elas são semelhantes, principalmente para alguns predadores, e existem algumas diferenças que a gente pode, de fato, identificar e conseguir separar esses animais. Mas justamente por existir uma enorme diversidade de corais verdadeiras e também, inclusive, uma diversas espécies de corais falsas, fica um pouco difícil de realmente algumas pessoas conseguirem diferenciar em alguns casos. Mas aqui no Ceará e na Caatinga é um pouco mais tranquilo porque nós temos um macete muito bom e que funciona para as espécies daqui, né? No caso, todas as nossas corais verdadeiras vão possuir os anéis completos, ou seja, eles vão dar a volta na barriga toda da serpente, enquanto que nas corais falsas não, os anéis são incompletos, ou seja, a barriga dela vai ser branca ou amarelada. Mas é como eu estava dizendo antes, a diversidade de espécies é muito grande no Brasil, então é muito importante lembrar que isso só vale aqui para a nossa região da Caatinga. Se você for de uma região do norte, do sudeste ou mesmo do sul, centro-oeste, né, vão possuir diferenças que não necessariamente vão ser essas, né? É, mas aqui na nossa região, pelo menos, é mais tranquilo. Mas em geral, o que eu posso dizer, né, que a cabeça das corais verdadeiras tende a ser mais homogênea com o restante do corpo, enquanto que da coral falsa elas vão ter uma cabeça mais desenvolvida em uma região que a gente pode chamar de pescoço, né? Assim, é mais fino e já volta para o resto do corpo. A cauda da coral verdadeira tende também a ser mais robusta, mais grossa e curta, e a das corais falsas tende também a ser mais afilada e mais comprida. Mas novamente, essas características, né, elas são às vezes sutis, específicas demais para algumas pessoas conseguirem reconhecer, se não estudarem realmente da área, né? Se não forem mais próximos e tiverem uma maior afinidade com esses animais, né? Então fica de fato um pouco mais difícil com essas outras características que eu acabei de falar que são mais sutis. Mas, novamente, aqui no Ceará, na região da Caatinga, né? Elas vão ter esse padrão de coloração diferente com relação ao redor do corpo. Então esse macete ele é muito bom para a nossa região. Cuidado com a cascavel, quando se encolhe é pra dar o bote. Cuida do seu moço que não treina, pois nem sempre é dia de sorte. E lá vou eu, e lá vou eu, e lá vou eu. Fala galera, aqui é o Sucuri, do grupo Associação de Capoeira de Endê de Varanda, cantando a música E Lá Vou Eu, do mestre Piquinês, do grupo Capoeira Nagô. E aí, Bruno, o que é que tu pode contar pra gente aí sobre a cascavel? Sobre a cascavel, eu diria que ela é uma serpente bem majestosa, muito bonita mesmo e imponente, né? E isso pode ser um conjunto de características meio inusitado para se falar é, de alguma cobra, de uma serpente, mas é porque eu realmente acho esses animais muito legais e a cascavel ela tem um conjunto de características bem interessantes também de se observar. Infelizmente eu não tive ainda a oportunidade de encontrar essa espécie muitas vezes em campo. Só uma vez que eu encontrei numa região de serra um filhote ainda e ela não tinha o chocalho ainda bem desenvolvido, ainda era bem pequeno, o que a gente chama às vezes de botão, né? Porque é tão pequeno que parece quase uma casquinha, uma coisa bem pequenininha mesmo. E também é legal, né? Porque as cobras cascavéis, elas são chamadas às vezes, juntamente com a jararaca e a surucucu, de cobra de quatro ventas, né? E isso acontece porque elas vão ter uma estrutura entre o olho e a narina que a gente chama de fossa telorial. E essa estrutura vai permitir justamente ela sentir essa variação de temperatura do ambiente, né?
Então, justamente por estar entre o olho e a narina, vai ter esse buraco, as pessoas geralmente pensam que são quatro narizes, por exemplo. Por isso que chamam de cobra de quatro ventas, né? Mas a forceto l'oreal, com essa possibilidade de sentir a variação de temperatura do meio ambiente, permite com que ela vá atrás das suas presas, né, e consiga também se defender dos seus predadores de uma forma muito mais eficiente, porque ela vai conseguir justamente sentir a variação da temperatura dos objetos e compreender o que que é um objeto do ambiente, do que seria um animal, por exemplo, de sangue quente, que pode vir a ser um predador ou mesmo uma pequena presa que ela vá se alimentar, e também, ah, por exemplo, distinguir de outras presas de, entre aspas, né, de sangue frio, ou seja, aquelas que não vão regular a própria temperatura do corpo com o seu metabolismo. Portanto, elas vão possuir a temperatura mais ou menos semelhante com a do meio ambiente. Então, de uma forma muito mais eficiente, obviamente, junto com o olfato, ela vai unir esse outro sentido extra, né, para conseguir de uma forma é, mais eficiente mesmo, né, rastrear as suas presas e assim conseguir se alimentar. E essa variação, ela de temperatura que eles conseguem sentir, né, é tão sensível que eles conseguem perceber uma variação de até 0,01 graus Celsius de temperatura. Então é realmente uma coisa muito sensível que ajuda eles, essas serpentes, né, a conseguirem realmente se defender e caçar de uma forma muito interessante. E a gente não pode necessariamente fazer uma associação como se fosse uma câmera térmica, uma visão de calor, né? Essa variação de temperatura, ela vai ser interpretada como informação e levada justamente ao cérebro para ela fazer essa distinção. Então, a gente não pode dizer, de fato, que é uma visão de calor, uma câmera térmica, né? É um sentido diferente que a gente não tem e realmente só pode compreender de uma outra forma. Não é algo que a gente, como ser humano, talvez possa realmente imaginar. Mas seria realmente muito legal, né? Se a gente tivesse as pulsetas L'Oreais e conseguisse sentir essa variação de temperatura. Eu acho que todo mundo ia se sentir meio como se fosse um super-herói. Realmente é um superpoder aí considerável. Aqui no Ceará, que a gente vive, como você falou, né, na Caatinga, que já é um clima único daqui e quente para danar, realmente. Tem cobra enrolada no toco, abre o olho, seu moço. Abre o olho, seu moço. Abre o olho, seu moço. A cobra na capoeira é um sinal de perigo. Peçonhenta traiçoeira, abre o olho, meu amigo. Deixar aqui meu agradecimento especial para aqueles que cantaram o nosso episódio. A Fiona, a Caninana, o Coral e o Sucuri. Obrigada por terem contribuído com esse episódio. E um grande abraço aí para o pessoal do grupo Camangula e também para a Associação Dendê de Varanda. Bruno, obrigada por ter aceitado o convite, ter compartilhado seus conhecimentos com a gente, que é muito importante que a gente conheça mais sobre as cobras e as serpentes que a gente tanto canta nas músicas a plenos pulmões e muitas vezes sem sequer conhecer um pouco mais sobre elas, né? Que muitas vezes faziam parte da realidade de outros, mas que agora fazem menos parte da nossa realidade, que vai ocasionar menos acidentes, mas enfim. Obrigada por ter aceitado participar do nosso podcast. Eu só gostaria mesmo de agradecer novamente pelo convite e pela oportunidade, Pipoca, de estar aqui podendo falar sobre esse tema que eu gosto tanto, né? Foi uma conversa bem bacana, bem legal. A gente viu muitas coisas sobre esse mundo, né, das cobras, das serpentes, e eu espero que quem esteja nos ouvindo aí em qualquer lugar agora tenha aprendido um pouco, conhecido mais, né, sobre as serpentes e quem sabe passe a até achá-las interessantes, legais, né, gostar delas e tenha, pelo menos eu espero ter ajudado um pouco, né, a diminuir o medo, né, que as pessoas sentem sobre esses animais, que infelizmente são dos animais mais mal vistos, né, pelas pessoas. E se eu puder ter alcançado esse objetivo, eu já estou muito satisfeito, fico feliz, né? Realmente é uma coisa muito importante a gente alcançar mais pessoas
e difundir mais sobre as questões todas que envolvem as cobras, para que assim elas possam ser mais preservadas, né? E que assim também sejam respeitadas, porque acho que, como qualquer outro animal, eles têm direito a isso, né? A uma vida plena e segura, né? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para o final também, né? Vamos também respeitar e preservar as serpentes. Novamente, muito obrigado e até a próxima oportunidade, pessoal. Então, pessoal, eu sei que existem outras cobras que não foram citadas nas músicas e que têm relação com a capoeira. Algumas delas vão ficar para a parte 2. Então, se você souber aí de alguma que eu tenha esquecido, deixe nos comentários. E se você tem alguma experiência com essas danadas aí, deixa aí que eu gosto de ler as histórias de aventuras também. Bom, obrigado por acompanhar a gente até aqui. E para apoiar o nosso trabalho, deixa o seu like e se inscreve no canal. Para dúvidas, sugestões e parcerias, escreva para pipocapod@gmail.com. Grande abraço e tchau, tchau! O Pipoca Pod é uma produção Capital Cultural.